Oi, gente, Fernanda aqui. Tô aqui nesse lugar lindo em Ubud, em Bali, na Indonésia, nesse café que é no meio dos arrozais. Olha que coisa mais linda, que por isso que a minha cara tá meio escura, porque eu queria certeza que você tava vendo aqui atrás. E eu queria vir falar com você hoje sobre relacionamentos, porque a nossa qualidade de vida, ela está intrinsecamente ligada com a qualidade dos nossos relacionamentos. E você deve perceber isso, né? Quando você não está se dando bem com as pessoas ao seu redor, é muito difícil você ficar bem, você ficar feliz, você ficar presente, né? É muito complicado você ser feliz se os seus relacionamentos não estão saudáveis. E tem uma questão que é assim muito importante quando a gente fala de relacionamento, que é as histórias que a gente faz na nossa cabeça. Na realidade, essas histórias que a gente se conta, elas impactam tudo na nossa vida, não só os nossos relacionamentos, como também o que a gente acha que é capaz de fazer, o que a gente acha que é possível de acontecer na nossa vida. Então, a gente pode estender esse assunto para outras áreas também, mas hoje eu queria falar especificamente de relacionamentos. Por que acontece? A nossa cabeça, nós funcionamos, nós seres humanos funcionamos através de histórias, né? E a nossa cabeça faz muitas histórias. Então, um exemplo muito nítido é quando você conhece alguém e você conhece como se fosse assim blocos, né, da pessoa. Você vê o jeito que ela se comporta, o jeito que ela anda, você vê como ela se relaciona com outras pessoas ao seu redor e você vai fazendo uma história de quem é essa pessoa. Isso aconteceu inclusive comigo essa semana, porque eu tenho um programa online chamado Programa Despertar, que é um programa de coaching online em que a gente se conhece, em que a gente tem sessões online em que eu vejo os vídeos dos participantes, né? E eles falam um pouquinho, mas é em grupo, né? Então eu conheço um pouquinho de cada um deles, pelo que eles contam e tal. E uma dessas minhas alunas em particular, ela não ia sempre nas aulas e não falava muito, ela aparecia de vez em quando. E eu tinha criado quem era ela. E a gente teve uma sessão individual e eu vi que ela era uma pessoa totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Então isso é uma coisa importante de você perceber como você faz história sobre as pessoas. A gente conhece pedaços, são os tijolos e a gente preenche com argamassa, né? A gente vai botando cimento. Só que esses cimentos são tudo invenções. Você literalmente inventa quem é aquela pessoa. E muitas vezes, em relacionamentos que a gente pensa que conhece a pessoa, é pior. Porque a gente, a gente acaba achando que conhece a pessoa e começa a antecipar o que ela vai fazer. E de acordo com essa antecipação, você molda como você se comporta ao redor dessa pessoa. E isso vai impactar o jeito que você lida com ela e o jeito que você lida com a pessoa vai impactar o jeito que ela responde a você, né? Então, o que eu quero com esse vídeo é te alertar para essas histórias que você mesmo cria, para que você comece a observar quando você estiver criando essas histórias, né? Só o fato de você ter essa consciência de que você está inventando a história vai te economizar muito tempo e muito sofrimento em relações. Eu queria dar um outro exemplo de uma outra cliente que eu estava trabalhando, dessa vez no 1 a 1, né? E ela estava falando pra mim que ela tinha dificuldade de falar não e que você vê, né? Ela tinha falado não para essa cliente dela e a cliente ela nem tinha respondido a mensagem porque ela tinha ficado puta, né? Ela tinha ficado chateada com ela nem tinha respondido a mensagem. E você vê que é engraçado. Ela já estava com essa dificuldade de falar não, porque ela já tinha uma crença que se ela falar não, as pessoas não vão gostar dela, né? Então a outra pessoa do outro lado não respondeu e às vezes não respondeu porque estava no trânsito quando viu, não podia responder, ou estava jantando com alguém, viu a mensagem e não pôde responder, depois esqueceu. Quantas vezes você mesma, né, não olha uma mensagem naquela hora, não dá para responder, você fala, vou responder depois e acaba esquecendo, né? Ou você recebe, que nem nesse exemplo, né, ela perguntou se ela podia fazer esse trabalho com ela num determinado horário, a minha cliente falou, não posso, ela falou, beleza, tipo, não sentiu necessidade de responder de novo. Só que aí essa minha cliente, ela falou, não, ela ficou chateada, ela ficou brava, ela nem me respondeu. E aí eu perguntei, né, mas e se ela simplesmente esqueceu? Ou se ela simplesmente, tipo, viu que você não podia, então desencanou, pensou, vou ligar pra ela depois, né?
E a minha cliente falou, nossa, é verdade. Porque a gente cria essas histórias de acordo com a nossa perspectiva. Então é muito importante a gente lembrar disso. Que as histórias que a gente se conta sobre as outras pessoas estão sendo filtradas pela nossa perspectiva. Não é uma realidade. Você não sabe o que está acontecendo na cabeça da outra pessoa, né? É como se você tivesse um objeto assim aqui. Eu vejo esse objeto desse ângulo. Você vê o objeto desse ângulo. E são ângulos totalmente diferentes. Se eu vejo daqui, eu vejo esse dedo, né? Eu vejo essa realidade. Se você olha daqui, é outro. Então, a maneira mais poderosa de você criar relacionamentos saudáveis é primeiro você entender isso, você ter essa consciência. E o segundo passo seria você tentar olhar a perspectiva daqui, o que está acontecendo daqui. E isso vai exigir treino, né? Vai exigir vontade de você fazer esse trabalho, de você sair do seu ângulo e ir para esse outro ângulo. Falar, nossa, como que será que é olhar essa situação daqui? É outra coisa, né? E para você fazer isso, você pode fazer, né, se botar no sapato do outro, né? Em inglês fala isso, né? Botar, put yourself in someone else's shoes. Andar com o sapato, esqueci agora como fala em português. E outra maneira é você conversar, né? Mas quando você conversar, você vem conversar com a consciência que você faz histórias. E você conscientemente falar, não, eu estou fazendo uma história. E você perguntar para a pessoa como é para você. Como que está sendo isso para você? O que você quer dizer com isso? E você deixar o espaço, você não julgar, né? Praticar o não julgamento para que essa pessoa possa abertamente te explicar como que ela viu aquela situação. E a partir desse momento você vai começar a criar uma conexão mais profunda, porque você vai começar a abrir espaço para essa pessoa se revelar para você. E isso pode acontecer com relacionamentos tanto novos, né, pessoas que você não conhece profundamente, como pessoas que você conhece profundamente, pessoas da sua família, por exemplo, que você está se relacionando desde criança, né? E que você tem essa coisa de, eu sei como é muito assim, ela é muito... Se não for, né? E se você trocar a história que você conta sobre essa pessoa? Se de repente, vamos dizer que você tem uma relação que você sente muito controlado, né? E se você mudar essa história falando, na verdade essa pessoa não está me controlando, ela só está muito preocupada com o meu bem-estar. Quando você tem uma pessoa que está te controlando, você tem um tipo de reação. Quando você tem uma pessoa que te ama muito, você tem outro tipo de reação, né? E são histórias que a gente se conta que muitas vezes são filtradas de acordo com o nosso julgamento. E isso é um exercício que começa com a consciência. Então eu te convido essa semana a ficar olhando ou prestar atenção nas histórias que você se conta sobre as pessoas, sobre os seus relacionamentos. E eu espero que isso tenha te ajudado. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!